Então é o seguinte, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui, porque assim, como é muita coisa que teria que falar de suporte nutricional. Então a gente não quer esgotar o assunto, porque como é muita coisa, e cada coisa que eu vou falar aqui, a gente pode dar uma aula de cada coisa que eu vou falar aqui. Então é muita coisa, assim, o tema é muito abrangente. Então a gente vai tentar enfocar em algumas coisas gerais, outras específicas que eu acho importante passar aqui para vocês, né? Então, então assim, é, existe uma problemática que eu acho que todo médico tem que saber nos pacientes que têm doenças graves e têm câncer. É a desnutrição. É problema de saúde pública dentro dos hospitais e ninguém sabe disso, né? Então, todo mundo interna, ninguém, como existe uma população de nutricionistas, talvez até pequena dentro dos hospitais, para atender a população inteira que interna nos hospitais, muitas vezes, às vezes, os médicos esquecem daquele parecer nutricional e acaba passando, o paciente não faz avaliação nutricional. Então, existe a desnutrição hospitalar, né? A resposta imune do paciente grave com câncer, ela é diferente dos outros pacientes. Existe uma relação entre a desnutrição e a deficiência imune. A resposta metabólica ao trauma, que faz ainda alterar mais ainda o sistema imunológico e metabólico do corpo. Alterações metabólicas na sepsis, que a gente vai dar umas pinceladas, que é importante a gente para poder entender a fisiopatologia do que acontece no paciente grave. E isso você tem que ter um conhecimento e atuação dos profissionais envolvidos no atendimento ao paciente para minimizar esses efeitos da desnutrição, né? Então, o que a gente quer realmente é que as pessoas tenham em mente que os pacientes têm um risco nutricional e que eles podem ser desnutridos e tem que ter aquela avaliação para poder, no desenrolar do internamento, ele progredir melhor, diminuir as complicações, principalmente as complicações pós-operatórias. Então, esse estudo aqui é clássico aqui no Brasil, que é o único estudo assim que tem realmente falando sobre a desnutrição. Ontem, 1996, que é o IBANUTRI, 4.000 pacientes de 12 estados brasileiros foram estudados, 45% dos hospitais eram hospitais do SUS, 26% hospitais escola, 14% de hospitais conveniados ao SUS e 14% filantrópicos. Nesse estudo aqui, existiam 48% de pacientes desnutridos. Desses 48%, 12 eram graves, desnutridos graves, e 35 eram pacientes desnutridos moderados. As complicações dos desnutridos foram muito maiores do que os nos nutridos, 27 contra 16. A permanência hospitalar aumentou de 31% para 60%, 15 dias, de 48 horas aumentou para 15 dias. Então é bastante o internamento, o prolongamento do internamento hospitalar do paciente desnutrido é muito maior. E a mortalidade também dos desnutridos foi maior do que dos nutridos. Então, a desnutrição hospitalar em outros países também não muda muito. E você vê nos artigos que você lê, que eles não falam muito do suporte nutricional. A gente vê a parte de o câncer, por exemplo, o artigo que fala sobre quimio e radioterapia em câncer gástrico, o Intergrupo, que é o americano, que faz quimio e rádio pós-operatória, e o MED, que é o grupo europeu que foi os dois artigos que fazem o grau de recomendação de fazer químio pré e pós, ou químio e rádio pós-operatória em câncer gástrico, eles não falam muito no estado nutricional. E isso é uma variável que pode interferir nos trabalhos, né? E ninguém comenta muito isso. Então, você tem também desnutrição nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, até em cirurgia ortopédica, 19% dos pacientes podem ser desnutridos, né? Então, aqui na Holanda, em pacientes com câncer, até 90% dos hospitais internam pacientes desnutridos, né? Então, o grau de desnutrição, ela é subestimada, né? A gente subestima porque a gente não avalia, né? Então, é uma coisa que tem que levar em conta.
Então, a desnutrição, eu enumerei aqui vários efeitos primários e secundários da desnutrição. Então, aumento do risco de infecção, redução na cicatrização de feridas, menor força tensa nas suturas, hipoproteinemia e edema, redução da motilidade intestinal, aumento do risco de translocação bacteriana, fraqueza muscular, aumento da morbimortalidade, hospitalização prolongada, convalescência prolongada e custos hospitalares, consequentemente, mais elevados. Então, qual o impacto da desnutrição no sistema imune? Então, você tem tanto repercussão na imunidade celular como na imunidade humoral, mas humoral mais até com relação a complemento do que propriamente anticorpos. Então, você tem uma atrofia dos tecidos linfóides com a desnutrição, um comprometimento da imunidade celular, né, diminuição de interleucina 1, interleucina 2, interferon gama, anergia a testes cutâneos, imunidade inespecífica, você tem redução de complementos, opsonização celular e diminuição da lise celular. Então, com relação ao câncer e prognóstico, estado nutricional e prognóstico, nós temos aqui cabeça e pescoço, um trabalho mostrando um índice de desnutrição de 54%, onde os pacientes desnutridos tiveram maior índice de fístula cervical e recidiva tumoral do que os pacientes nutridos, né? Mostrando realmente uma implicação no estado nutricional no prognóstico do paciente de cabeça e pescoço. Então, aqui, paciente de cirurgia abdominal de grande porte, onde 60% dos pacientes tinham câncer, mostrando que os óbitos e complicações, ele é muito maior quanto mais grave é a desnutrição. Então, o desnutrido grave maior do que o desnutrido moderado e maior do que o paciente nutrido, né? Então, mostrando mais uma vez a implicação no estado nutricional com o prognóstico do paciente. Então, existem 3 situações metabólicas que a gente tem que lembrar num paciente que é desnutrido, né? Ou num paciente normal e que vai ter desnutrição ou que não tem desnutrição. Você tem um jejum agudo, né? Paciente que interna, e você tem o jejum crônico e tem aquele paciente estressado decorrente da doença, do trauma, da sepse, da resposta metabólica ao trauma, né? Então você tem essas 3 situações. É diferente o metabolismo do jejum de um paciente normal, de um paciente crônico e de um paciente estressado. É diferente, né? Então, você tem aqui, por exemplo, no jejum agudo, no paciente em jejum, ele precisa manter o nível de glicemia no sangue, né? Então, o que é que ele faz? Ele utiliza de substâncias não glicídicas, se tiver uma reserva de glicogênio, ele vai tentar usar aquela reserva de glicogênio para manter os níveis de glicose. Se ele não tiver reserva de nitrogênio, ou de glicogênio, desculpe, ele vai usar de substâncias não glicídicas para fazer glicose. Então, o que a gente chama de gliconeogênese ou neoglicogênio. Ele utiliza a alanina, que é um aminoácido, ou o piruvato, para sintetizar a glicose, para atender às necessidades cerebrais, musculares, dos órgãos em geral. Então, em uma menor quantidade, você pode utilizar a glutamina do músculo, né, como fonte energética, e em uma menor quantidade de ácidos graxos também como fonte de energia. No paciente com um jejum prolongado, aí você não tem mais reserva nenhuma de glicogênio e você precisa de glicose, ou muitas vezes você não tem glicose. Aí você vai utilizar como fonte de energia ácido graxo, né? E o ácido graxo em excesso, ele vai gerar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão servir como fonte energética do cérebro, do coração, dos músculos, tá? Então, num jejum prolongado, você vai encontrar aqui. Isso daqui é um quadro que se faz também no diabético também, quando está descontrolado. Acontece isso daqui. Então, você vai ter uma cetonemia, um hálito cetônico devido os corpos cetônicos são voláteis, eles saem pela pele, saem pelos pulmões. Então, você vai ter uma grande quantidade de ácido graxo no sangue, que isso vai ser transformado em corpo cetônico, excesso, e esses corpos cetônicos que vão dar energia, principalmente para o cérebro, para o coração.
novamente, aqui no jejum prolongado, você não tem a utilização também da glutamina, da alanina, piruvato, para a síntese de glicose. Isso daqui vai estar diminuído, tá? Isso no jejum prolongado. Aqui você tem, então, a gente mostrando aqui. No jejum, tanto o jejum parcial como no jejum total, no jejum mais prolongado, você tem uma economia de proteína. Então, uma pessoa em jejum, a última coisa que ele faz é utilizar a proteína muscular. Vai ser bem diferente do que a gente vai ver no paciente com a resposta metabólica ao trauma, no paciente estressado, com sepsis, com doença crítica, que ele vai utilizar a proteína, e principalmente a proteína muscular, tá? Então, a gente vai, esse gráfico aqui, no lugar de ficar com a economia de proteína, pelo contrário, vai ficar para cima. Ele vai consumir bastante proteína. Então, aqui, então a gente vai entrar agora num estado patológico, né? Um paciente que sofreu cirurgia, no paciente que tem um estresse séptico, trauma, queimado, paciente grave. Então, nesse paciente, ele passa, geralmente tem essas duas fases clássicas da resposta metabólica ao trauma. A fase de refluxo e de fluxo, né? O ebb e o flow. Então, você tem um tempo menor dessa fase de refluxo e um tempo maior dessa fase de fluxo. Então, na fase inicial da fase de refluxo, da resposta metabólica ao trauma, então, geralmente, o paciente tem um choque hipovolêmico. Então, ele tem uma hipovolemia. A prioridade aqui é manutenção da vida e da homeostase, tá? Então, aqui, você vai ter uma diminuição do débito cardíaco, consumo de oxigênio, pressão sanguínea, perfusão tecidual, temperatura corpórea e metabolismo. Aqui, principalmente, você vai ter que dar líquido, né? Para o paciente, estabilizar o metabólico, estabilizar íons. A nutrição aqui é importante? É importante. Mas principal aqui é você tirar o paciente do choque. Inclusive, paciente chocado é contraindicação para você fazer nutrição, seja ela enteral ou nutrição parenteral, né? Você vai, quando você nutre um paciente chocado, como você tem que, você vai, por exemplo, enteral, você tem que ter fluxo sanguíneo para poder passar esses nutrientes. Você vai desviar o fluxo periférico para o fluxo esplâncnico. Então, você não pode fazer isso. Você tem que manter o fluxo periférico sanguíneo e não desviar o fluxo. Então, seria uma contraindicação você fazer uma nutrição em paciente, suporte nutricional enteral parenteral em paciente chocado. Na fase de fluxo, que é aquela segunda fase, depois da fase de refluxo, você tem um aumento das catecolaminas, dos glicocorticoides e glucagon, que são substâncias contra-insulínicas, contra-regulatórias, que a gente chama, né? Então, além disso, dessa alteração metabólica, hormonal metabólica, a gente tem liberação de citoquinas, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, que são 3 substâncias importantes que junto com esses hormônios vai fazer a alteração metabólica no paciente traumatizado, né, estressado, com sepse. E também tem uma coisa importante aqui, que é a produção de proteínas de fase aguda. Então, a gente faz o paciente desnutrido, às vezes em 24 horas, por exemplo, paciente queimado, paciente grave, às vezes 24 horas, 48 horas, ele tem uma queda dramática da albumina. Por que ele tem a queda dramática da albumina? Porque o fígado ele está interessado aqui em fazer proteínas de fase aguda. Essas substâncias e as citoquinas, elas aumentam a produção de proteínas de fase aguda em detrimento da produção de albumina. Então, contribui ainda mais no grau de desnutrição do paciente crítico, do paciente estressado. E assim, esses hormônios aqui, você tem o paciente a partir de 3 horas, 4 horas de jejum, você já tem uma elevação desses hormônios que pode implicar numa resposta metabólica ao trauma muito pior. Por isso que hoje em dia, até para pequenas cirurgias, indica um jejum de 3, 4 horas, faz uma colestectomia, toma um Gatorade, toma aquele suco já que vem preparado, tem a Nestlé, tem a Fresenius,
Tem uns que já tem, né? Os anestesistas, até quando a gente foi propor isso para o anestesista lá da UPCAM, ele achou, ó, eu pensei que ele achava horrível. Que bom que vocês estão preocupados com isso, porque tinha risco de aspiração, tudo isso, isso daí não existe mais. Você tem que se preocupar com o estado nutricional e com a liberação dessas substâncias, que é muito pior do que o risco de aspirar, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente também tem que lembrar, né? Que o anestesista tem que ir no pré-operatório, tem que ver, ele ouve isso no congresso e acha que a gente que isso é uma coisa do outro mundo que ninguém vai falar. Mas na hora que a gente fala para os anestesistas, aí o anestesista que é atualizado e que vai para o congresso, que sabe que as coisas estão caminhando, estão andando. Então, ele acha interessante e começa a fazer a prática disso daí. Então, justamente por causa disso aqui, você não pode deixar o paciente a partir de 3, 4 horas de jejum, o paciente já começa a ter a resposta metabólica ao trauma antes dele ir para a cirurgia. Aí vai para a cirurgia com 8 horas, 12 horas de jejum, né? Então, isso daí é muito prejudicial. Então, isso tem que ser lembrado. Os cirurgiões têm que lembrar disso. Inclusive, o Dr. Dan, que ele dava aula na pós-graduação, ele tinha dificuldade, muita dificuldade lá no hospital alemão, que ele passava visita lá, com os cirurgiões, que eles não queriam fazer suporte nutricional nos pacientes. Principalmente os cirurgiões mais antigos, né? Então, ele, com a experiência que ele tem dificuldade com os cirurgiões, né? De implantar a rotina dele de onde ele trabalha, né? Então, aqui você tem na resposta metabólica ao trauma uma resposta endócrina e uma resposta imune, onde os principais tecidos alvos é o tecido adiposo, fígado e músculo, né? Então, você tem a resposta metabólica ao trauma, você tem que ter o tecido adiposo vai liberar a gordura, o fígado e o músculo não vai liberar a glicose, que libera a glicose e a glicose do músculo não sai, né? Não tem como sair. Então, o fígado e o músculo vai liberar mais aminoácido para poder sintetizar a glicose. Então, aqui, na resposta metabólica ao trauma, então a gente vendo aqui o contrário, aqui é a excreção de nitrogênio, né? Excreção de nitrogênio, isso quer dizer uma perda proteica maior. Então, você tem aqui, numa cirurgia eletiva, ó, você já tem mais de 8 gramas de nitrogênio, né? Isso dá, dá mais de 100 gramas de músculo perdido. A infecção aqui, a sepse, o trauma ortopédico e a queimadura grave. Então, você vai aqui, o nível de destruição proteica, né, é muito maior. Veja que não é como o jejum. O jejum, essa curva é para baixo. Você tenta poupar proteína. Paciente no jejum. Paciente, no momento que tem o trauma cirúrgico e o paciente estressado, você tem um aumento dessa excreção de nitrogênio e da perda proteica. Então, tem que nutrir o paciente, né? Assim que ele passar daquele fase de choque, o paciente tem que ser nutrido, né? Para você evitar essas perdas proteicas e comprometer o estado pós-operatório, as complicações operatórias que virão. Aqui, só para mostrar aqui a perda urinária de nitrogênio, conforme a complexidade da cirurgia ou do trauma, aqui, cirurgia eletiva, cirurgia de grande porte, que fica no meio da infecção, pode depender da cirurgia, a sepse e a queimadura grave. E você aumenta a taxa metabólica basal, o gasto energético, consequentemente mais calorias. Quanto mais estressado o paciente, maior quantidade de calorias o paciente necessita. Então, na resposta metabólica ao trauma, você tem perda da massa corpórea, perda da proteína corpórea, comprometimento das funções orgânicas e desnutrição. Então, o que usar no paciente que interna para a gente no hospital, que grande parte você vai pegar o paciente desnutrido, principalmente os pacientes com tumor gastrointestinal alto, né? Então, com câncer gastrointestinal alto, um paciente com a cirurgia maior. Então, esse paciente é um paciente que geralmente é de risco, pelo menos se ele não tem um risco nutricional alto, ele está em vias de entrar num risco alto e com grau de desnutrição alto. Então, você vem. Sempre vai preferir a nutrição enteral, né? Então, como eu vou mostrar num gráfico lá no final, nutrição parenteral, antigamente, na década de 80, 70, que foi o boom
da nutrição parenteral, se começou a usar parenteral a torta e a direita, aí todo mundo fazendo parenteral, e depois começaram a ver que tinha complicação, principalmente a hiperglicemia, que ela falou bem, que é uma complicação e que isso aumenta o risco, né, muito de complicações pós-operatórias. Então, a nutrição enteral precoce o quanto possível, né, se for possível dentro das 24 horas, iniciar a nutrição enteral precoce, paciente estável. Para quê? Isso vai aumentar a cicatrização feridas, diminuir a permeabilidade, você vai aumentar a cicatrização das feridas, se a nutrição enteral precoce, no caso, você vai diminuir a translocação bacteriana, né, a permeabilidade do trato gastrointestinal, diminuir as complicações, desconfigurou aqui, e diminuir o tempo de hospitalização. Tá? Por que utilizar a nutrição enteral, né? E por que você tem que deixar o trato gastrointestinal funcionando? Por causa da barreira, do GALT, da barreira do tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal. Porque aqui 25% da mucosa intestinal é de tecido linfóide. E 70% de todo o tecido linfóide do organismo está no intestino. Então você tem que utilizar. Já pensou? 70% de perda do tecido linfóide você vai ter se você não nutrir o seu paciente, né? E se você for dar uma nutrição parenteral no lugar de uma nutrição enteral. Então você vai estar perdendo 70% de todo o tecido linfóide do organismo, né? Então, lembrar também que a imunoglobulina A, 70% a 80% de todas as imunoglobulinas são secretadas através da mucosa intestinal para o lômen, e principalmente a imunoglobulina A, tá? Então, aqui só para mostrar aqui o GALT intestinal, o tecido linfóide associado à mucosa, né? Onde você tem os folículos linfóides, rico em células B, né? E você tem o tecido em volta do folículo linfóide. Então, 70% de todo o sistema imunológico, dos linfócitos do organismo, está lá no tecido linfóide associado à mucosa. Então, a nutrição enteral é superior sempre à parenteral, né? Devido aos efeitos tróficos nas vilosidades intestinais, reduz a translocação bacteriana, suporta o tecido linfóide associado ao intestino, não deixa o tecido linfóide morrer, promove a secreção em função da IgA e tem um custo mais baixo. E a nutrição parenteral, como foi falado aqui, você tem o risco e as complicações do possível de usar um acesso endovenoso e o risco infeccioso. Todos os pacientes devem ser submetidos à triagem nutricional em até 24 horas após a admissão, né? Isso é uma recomendação da Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral. Então, isso daí é um grau de recomendação A, né? Então, todo paciente deve ser submetido à avaliação do risco nutricional. Então, além da triagem, que pode ser feita com o que você demonstrou no trabalho, Nutritional Risk Screening, você pode fazer também com outros também, o MUST também pode ser utilizado. Existem outras formas que não só o que ela mostrou aqui do risco nutricional, que pode ser feito, outros algoritmos. E também o paciente, além do risco nutricional, ele tem que fazer uma avaliação nutricional, que é uma avaliação subjetiva global, que as nutricionistas sabem fazer muito bem isso, né? Então, tem que se fazer, além da triagem nutricional, uma avaliação nutricional. Então, aqui você tem o MUST, aqui eu coloquei, onde você avalia o IMC, a perda de peso em 3 a 6 meses e o efeito da doença sobre o paciente, no risco dele não se alimentar dentro de 5, 7 dias, né? Isso é uma coisa que tem que ter em mente, porque se o paciente não vai alimentar em 5, 7 dias pós-operatório, você já tem que prever que ele provavelmente vai precisar de uma nutrição, de um suporte nutricional, seja enteral ou até parenteral, no caso, né? Então, eles classificam em baixo risco, risco médio e alto risco, tendo 2 ou mais fatores. Então, na avaliação subjetiva global, que é a avaliação nutricional que o paciente vai passar, a nutricionista vai esclarecer sobre a história, com relação à desnutrição prévia, doença que o paciente tem, quantos quilos ele perdeu na última semana, nos últimos 3 meses, no último 6 meses, para avaliar
se ele é de um risco nutricional alto e se ele já tem uma desnutrição grave, para entrar no suporte nutricional. Ele deve ser feito nessa avaliação antropometria, com as pregas cutâneas, o IMC, para ter uma evidência de desnutrição. Solicitar um laboratório, pelo menos uma albumina, né? Porque você já vai ter uma ideia pela albumina se o paciente já é um desnutrido grave, quando tem, por exemplo, o normal até é 3,5 para cima. Quando está até 3 é leve, de 3 a 2,2 é moderado e abaixo de 2,2 grave, né? Então, um hemograma também é interessante porque a linfopenia, o linfócito baixo, isso também tem implicação no risco pós-operatório, né, do grau, principalmente relacionado ao grau de desnutrição. Você tem que ter a avaliação da doença atual, por que ele internou, por que ele está internado, se tem risco de hipermetabolismo, como queimadura, sepse, falência de múltiplos órgãos, trauma, se vai ter uma pausa alimentar prolongada, né? Então, tem que tentar fazer o máximo possível essa avaliação nutricional, para poder você ter uma avaliação de risco e se realmente o paciente é desnutrido ou não, ou pode desnutrir na cirurgia ou no procedimento que ele vai fazer. Então, aqui, a Sociedade Americana, a ASPEN, de Nutrição Parenteral e Parenteral, na admissão dos pacientes, eles recomendam fazer um screening do paciente, julgar se ele é de risco nutricional, né, ou se ele é de risco ou não é de risco nutricional. O paciente que não é de risco nutricional, que interna no hospital, ele tem que ter uma avaliação periódica semanal, para ver se ele vai continuar sem risco nutricional ou se ele vai desenvolver risco nutricional, né? Então, se ele é um paciente de risco, ele vai para um plano terapêutico nutricional, de suporte nutricional, oral, enteral ou parenteral. Então, quando iniciar a nutrição enteral? Logo que possível, dentro das 24 horas do traumatismo grave, queimadura ou do estado de catabolismo que o paciente internou no hospital, ou para quem internou para a cirurgia. Pacientes que apresentam ingesta dietética menor de que 75%, o consenso do INCA coloca 60%. Então, complementar com as necessidades nutricionais preconizadas, né? Então, isso tem que ser avaliado, porque se o paciente estiver ingerindo vai para uma cirurgia com um trauma grave, e vai para uma cirurgia de um risco muito alto de fazer uma resposta metabólica ao trauma grave, esse paciente tem que complementar as necessidades nutricionais. Contraindicação da nutrição enteral. Então, intestino não funcionante, isquemia intestinal, peritonite grave, estados graves de choque. Se for fazer uma cirurgia que vai ter um ilho muito prolongado e não vai poder se alimentar dentro de 5, 7 dias, ou o risco de complicação é muito grande, o cirurgião tem que ter essa ideia para poder você programar uma nutrição até parenteral pós-operatória e fazer uma nutrição pré-operatória, principalmente. Se for uma cirurgia grave, for uma cirurgia que eu vou mostrar aí, de um paciente com câncer ou trauma, que vai entrar no hospital, então ele tem que fazer uma nutrição imunutrição de preferência pré-operatória, pelo menos 5 dias antes da cirurgia, mas o recomendado, o consenso é de 7 dias. Então, início da alimentação. A nutrição enteral deve ser iniciada no pós-operatório em paciente cirúrgico, sem necessidade de esperar a presença de flatos ou movimento intestinal, né? Isso, a literatura indica que esta alimentação pode ser iniciada de 24 a 48 horas no pós-operatório. O grau de recomendação é o grau A, tá? Então, é baseado em estudos randomizados, né, de fase 3, né? Então, deve-se alimentar o paciente pós-operatório dentro de 24 horas. A gastrostomia percutânea endoscópica, ela pode ser utilizada para alimentação em poucas horas, após sua passagem, 2 horas em adultos e 6 horas em crianças. Isso que é a recomendação, né? Então, as formas de alimentação, você pode passar o tubo nasogástrico, transpilórico, ou posicionamento percutâneo, né? Aqui, a seleção do acesso com relação
a Sociedade Americana. Paciente com disfagia persistente deve ter um acesso enteral de longo prazo. Então, o paciente que vai ter por mais de 4 semanas vai necessitar de um acesso enteral, ele não deveria passar a sonda nasoenteral, tá? Porque você vai estar sujeito a mais complicações, inclusive complicações infecciosas, sinusites, otites. Então, o paciente tem que ter um acesso ou uma jejunostomia ou uma gastrostomia, né? Nesse paciente que vai ficar mais de 4 semanas necessitando de um suporte nutricional. A confirmação do acesso central, ele deve ser confirmado por radiografia, né? E não às cegas através da ausculta do ruídro, que geralmente o enfermeiro faz o ar na seringa, injeta e faz a confirmação. O acesso enteral de longo prazo, então deve ser considerado no paciente que no mínimo vai ficar 4 semanas, tanto em adultos quanto crianças, né? A administração da sonda nasoenteral, isso tem até consenso com relação a isso, né? Elevar a cabeceira do paciente no mínimo de 30 graus, preferencialmente em 45 graus, para todos os pacientes que estiverem recebendo nutrição enteral, exceto se existir alguma restrição médica, né? Mas todos os pacientes têm que ter a cabeceira elevada. Isso daqui é uma coisa importante, ó. Lavar a sonda de alimentação nasoenteral com 30 ml de água cada 4 horas, durante a infusão contínua ou antes e após a infusão intermitente em pacientes agudos. Às vezes, por exemplo, isso daí seria motivo de outra aula, a interação droga-nutriente dentro da sonda. Então, o paciente que usa Puran T4, que usa sonda, e o enfermeiro não faz a lavagem correta, o hipotireoidismo dele está fadado a desenvolver no pós-operatório, né? Porque na hora vai Puran, vai Cipro, vai Idantal. Se usar Idantal, aí, meu Deus do céu, aí pronto, acabou. Vai convulsionar também, porque não vai fazer efeito nada, né? Então você tem que passar um remédio, lavar, passar outro, lavar. Então até isso, os enfermeiros têm que estar, né? A gente como comissão tem que treinar os enfermeiros para poder ter cuidado com isso, né? Nem o enfermeiro, até o técnico, que o técnico que vai lá e vai aplicar, que tem até menos informação do que o enfermeiro. Então, isso daí, muitas vezes, você nem está preocupado nisso. Então, monitorização da nutrição enteral, isso daqui é levar a cabeceira em 30 graus. A síndrome de realimentação do roubo celular é muito falado com a nutrição parenteral. Só que o paciente desnutrido, na hora que começa a se nutrir, é como ele rouba tudo do intravascular para do intracelular. Então vai potássio, magnésio, cálcio, além de proteína, glicose e lipídio, rouba também os íons. Então ele faz hipomagnesemia, hipocalcemia, hiposfacenemia, e pode ser uma causa de distúrbio metabólico, inclusive insuficiência respiratória, mesmo paciente com nutrição enteral. Então tem que ser monitorizado isso também. As necessidades nutricionais no paciente que interna, geralmente você tem 25 a 30 quilocalorias não proteicas por quilo dia adultos do sexo masculino, de 20 a 25 quilocalorias no paciente do sexo masculino. Crianças, aí você vai de acordo com a idade da criança, e a gente tem que lembrar dos fatores que aumentam o gasto energético: febre, queimadura, sepsis e cirurgia de grande porte. Então aqui tem a recomendação da American Dietetic Association, que os obesos, uma coisa importante, obeso quando vai começar a nutrição, ou enteral ou parenteral, você tem que começar com o mínimo de calorias possível. Tem trabalho até colocando 16 quilocalorias por quilo dia. E eles recomendam de 21 a 25, né? A gente faz geralmente 20 quilocalorias por quilo dia. Então, proteínas que você tem que repor em torno de 1 a 1,5 gramas por quilo dia, principalmente no paciente estressado. Você só vai dar baixa quantidade de proteína no paciente que tem um dano hepático ou renal. E renal que está em diálise ou hemodiálise, não tem por que você baixar a quantidade de proteína também. Tem que lembrar isso também. E gordura, 20 a 30% do valor calórico total, vitaminas e minerais, de acordo com a recomendação ASDRIS no dietética. Então aqui a gente tem uma tabela com gasto energético em repouso, de acordo com a idade.
Aqui também o fator de multiplicação que existe de acordo com o paciente, se está com febre, 0,13 por graus, para você fazer o cálculo de quanto que o paciente necessita de calorias por dia. Então, quando alimentar o paciente? Então, avançar de acordo com a tolerância, uma dieta hipocalórica pode ser mais adequada, principalmente no início, né? Benefício imunológico já é visto na barreira gastrointestinal, da barreira imunológica, com 15 a 30% das calorias ingeridas, né? Então, e a função da barreira é de 10 a 20% das calorias. Se você dá alguma coisa por via oral, já está funcionando para a barreira imunológica, tá? Do paciente. Então, lembrar aqui que a prioridade metabólico-nutricional imediata, de 0 a 3 dias, que é aquela fase de refluxo, ele precisa o quê? De líquido, sódio, glicose, potássio, algumas vitaminas antioxidantes e os minerais, no caso, antioxidantes, como o zinco. Mas, principalmente, você tem que tirar o paciente do choque, né? Então, na fase intermediária e final, é que você vai aumentando as necessidades de calorias, né, do paciente. E aqui, nessa fase de 3 a 7 dias, principalmente se preocupar, devido ao consumo proteico muito intenso, muscular, o aporte de proteína que você tem que dar. E no final, na fase de convalescência, a tendência é de aumentar a quantidade de calorias que o paciente está ingerindo e aumentar a quantidade de glicose e gordura e diminuir a de proteína. Na hora que ele passa da fase inflamatória, né, geralmente você pode monitorizar isso através de uma PCR, na hora que começa a baixar a PCR, você começa a aumentar a quantidade de calorias do paciente, glicose e gordura. Porque nessa fase aqui, os hormônios contra-insulínicos, contra-regulatórios, está alto. Então, você vai ter uma hiperglicemia, uma chance de hiperglicemia alta e uma chance de uma não resposta à quantidade de calorias que você dá. Então, você não deve hiperalimentar o paciente nessa fase aqui. Não tem por que chegar o máximo de calorias. Mesmo porque a nutrição enteral, como o paciente geralmente tem uma estase gástrica, você não vai conseguir chegar nos 100% de calorias que você tem que dar para o paciente. Então, ele vai consumir geralmente 75%, 70% da quantidade de calorias que ele necessita, né? Com bom aporte de proteína. Depois que ele melhorar, aí você vai entrar na fase de reposição de glicose, gordura e diminuição da quantidade de proteína. Então, o aporte proteico inicial de 1,2 a 1,5 grama por quilo dia no paciente inflamado, né? Os micronutrientes vai adicionar se refeições de pequeno volume ou doença com perdas excessivas. Geralmente a gente usa essa fórmula, a gente chama fórmula de bolso, né? De 24 a 30 calorias por quilo por dia que a gente faz. Normalmente, débitos contínuos com infusão contínua da nutrição enteral são melhor tolerados do que intermitentes, que você passar tudo de uma vez, né? E você tem que dar calorias adequadas para manter um crescimento adequado, crescimento celular adequado. E lembrar que na hora que você faz a nutrição enteral ou parenteral num paciente que é desnutrido, tem um roubo celular. Então tem que cuidar com o potássio, o magnésio, o cálcio, o fósforo, que ele pode ter uma alteração iônica grave. E a hipofosfatemia pode ser uma causa de falência respiratória do paciente, tá? Então, a composição da fórmula, geralmente você utiliza 60 a 70% de carboidrato, né? Lipídios, 30 a 40% das calorias não proteicas. Desses você faz ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, ômega 9 e triglicerídeo de cadeia média também, para melhor absorção da dieta pelo sistema porta. Quando você faz triglicerídeo de cadeia longa, a absorção vai pelos linfáticos, né? Então, a triglicerídeo de cadeia média, você absorve diretamente pelos enterócitos e cai na corrente sanguínea e vai para o sistema porta. Então, aqui eu vou passar um pouquinho. Existem algumas considerações especiais, assim, paciente com DPOC ou com insuficiência respiratória, você faz uma quantidade de gordura, de lipídio maior, em torno de 50%, para diminuir a produção de CO2. Então, isso é uma consideração que tem que ser feita em um paciente com insuficiência respiratória. Paciente com insuficiência hepática,
você dá aminoácidos de cadeia ramificada em dose alta, diminuir aminoácidos de cadeias aromáticas. Em renal, no paciente que não está em diálise ou hemodiálise, você tem que poupar a função renal diminuindo a quantidade de proteínas. Mas no paciente que está diálise ou com hemodiálise não precisa, né? E você, imunonutriente, que eu vou falar agora. Então, assim, a imunomodulação. Então, o que são considerados imunonutrientes? Então, geralmente você tem a glutamina, arginina, ácidos ou ômega 3, nucleotídeos e vitaminas, certas vitaminas e minerais. Então, a glutamina e a arginina, eles são considerados aminoácidos não essenciais. Mas no paciente grave, onde você tem uma destruição proteica muito grande e um consumo muito grande dessas duas proteínas, desses dois aminoácidos, ele passa a ser chamado de condicionalmente essencial. Então, dependendo da condição do paciente, ele passa a ser não essencial para ser um aminoácido essencial. Então, eles são chamados de aminoácidos condicionalmente essencial. Então, você tem aqui o efeito do risco nutricional e resultados de estudos nutricionais, conforme você aumenta o risco nutricional, maior benefício você tem da imunonutrição, né? Então, a imunonutrição hoje é uma realidade para o paciente, principalmente o paciente cirúrgico grave, né? Que tem um trauma cirúrgico muito grande. Então, existe uma porcentagem enorme de estudos clínicos mostrando que o paciente de alto risco se beneficia com a imunonutrição. Então, aqui, ó, existem esses estudos aqui, desde 1999, aqui, esse Braga aqui, ele já mostrou que a imunonutrição, tanto no pré-operatório quanto fazer no pós-operatório, é importante para o paciente, tá? Então, fazer imunonutrição com glutamina, arginina, ômega 3, nucleotídeos. Agora, os trabalhos, é difícil você avaliar cada nutriente em separado, porque a maioria dos trabalhos que deram certo foram feitos com nutrição enteral, geralmente é o Impact, né, que era da Novartis, agora é da Nestlé, né? Então, que tem todos esses nutrientes, né? Então, é difícil você avaliar isoladamente qual tipo de nutriente que realmente está fazendo efeito, né, no paciente. O que se sabe é que, por exemplo, a glutamina, ela tem um efeito imunomodulador, ele é um metabólico que as células de multiplicação rápida, ela se utiliza muito na falta de glicose. Então, os enterócitos, os linfócitos, eles se utilizam muito da glutamina para fonte energética e para não morrer. Então, o enterócito, para manter a barreira do intestino e manter os linfócitos funcionantes, você precisa da glutamina num paciente estressado, num paciente grave. Então, ela é necessária nos pacientes graves. Então, aqui, por exemplo, esse trabalho aqui, na nutrição, onde ele comparou a nutrição convencional, uma nutrição imunomodulatória nos 5 dias no pré-operatório e 5 dias no pré-operatório e no pós-operatório, ele mostrou que a taxa de infecção pós-operatória e a permanência hospitalar, ela é bem menor nos pacientes que utilizaram ou a imunonutrição pré-operatória ou pré e pós-operatória. Quando a gente fala pré e pós, é perioperatória, que geralmente eles falam, né? Então, no paciente que utilizou pré ou perioperatória, o resultado de infecção e permanência hospitalar foi bem menor, tá? Com números estatisticamente significantes. Esse outro trabalho aqui, que é o do Braga, que já desde 99 mostrava que a imunonutrição é importante, ele comparou nutrição enteral em pacientes desnutridos grave, né? Então, onde 196 pacientes eram desnutridos grave, nutrição enteral padrão pós-operatória, nutrição imuno pré e pós-operatória, imunonutrição pré-operatória 7 dias e imuno pós. Aqui ele só mudou, uma era padrão e a outra era imuno. Ele viu que tanto o paciente que utilizou a imunonutrição pré-operatória, o benefício de complicações de permanência hospitalar foi bem menor no paciente que utilizou a imunonutrição pré-operatória,
tá? Então, se tiver que fazer uma nutrição, imunonutrição, é melhor que faça pré-operatória, né? Os benefícios é melhor você fazer pré do que fazer pós-operatória. Então, o que que acontece? O cirurgião interna para operar e já opera, né? Então, não pede avaliação nutricional e acaba, você aumenta as complicações pós-operatórias. Então, é um risco a menos que você pode diminuir. Então, por que não diminuir? Então, isso que tem que refletir, né? Principalmente os cirurgiões. A gente tenta conversar com os cirurgiões que a gente tem contato para cada vez mais pedir avaliação nutricional, pedir a necessidade ou não de nutrição pré-operatória. Isso é válido principalmente para os pacientes mais graves, né? Que vão ter um trauma metabólico maior e que já é desnutrido. Então, assim, a recomendação da UESPEN é imunonutrição perioperatória independente do risco nutricional, eles colocam. Na cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia de câncer gastrointestinal alto e pacientes com trauma grave. Então, aqui, a gente... aqui, mas do ESPEN, eu esqueci de colocar a referência, desculpe. Pacientes com câncer e transplante de célula-tronco, hematopoética, em que eles colocam que a terapia de suporte nutricional não deve ser rotineiramente utilizada em pacientes que vão se operar de câncer, né? Então, o que deve ser feito é em pacientes, principalmente os pacientes com câncer gastrointestinal alto, câncer de cabeça e pescoço, ou que você espera que o paciente vai ter um trauma metabólico muito grande. A nutrição perioperatória pode ser benéfica em paciente gravemente ou moderadamente desnutrido e deve ser administrada de 7 a 14 dias antes para você ter os benefícios. E isso é o grau de recomendação A. Tá? Então, a imunonutrição tanto da sociedade americana quanto da sociedade europeia, é unânime, tá? Na recomendação da imunonutrição pré-operatória. Então, as possíveis complicações da nutrição enteral, dificuldade de esvaziamento gástrico, aspiração do conteúdo gástrico, fazendo pneumonia aspirativa, que isso pode ser evitado com a cabeceira elevada, diarreia, sinusite, esofagite e deslocamento da sonda, que pode acontecer. Aqui eu tenho uma tabela da ASPEN mostrando quadro de complicações digestivas, causas principais de prevenção, do vômito, gastroparesia, diarreia. Então, assim, o paciente teve diarreia, é muito comum. Ah, não, suspende a nutrição, vamos deixar sem nutrição. Aí não vai atrás das outras coisas, né, que podem estar envolvidos com o surgimento de diarreia, né. Então, geralmente, a nutricionista acaba colocando fibra na dieta, é o que ela pode fazer. Mas, às vezes, você tem até remédio, que você faz um Plasil, xarope, é muito hiperosmolar o Plasil, xarope. Vai causar diarreia. Se você faz qualquer xarope que você fizer na sonda, pode ser causa de diarreia. Então, às vezes, não se atenta para isso. Não, o problema é a dieta. Sempre o problema é a dieta. Ninguém vai atrás de outra coisa. Sempre a primeira coisa é a dieta. A primeira coisa que faz é suspender a dieta, né? E que não vai matar o paciente, a dieta, né? Paciente com diarreia. Então, você tem que ver outras causas, né? Hipovolemia, antiácido, leite e magnésia, no caso, antibiótico, deficiência de lactose, má absorção de gordura, intolerância à soja, velocidade ou método de infusão, né? Infunde muito rápido. O técnico não está nem aí se vai infundir rápido ou não quer saber. E o paciente, toda vez que infunde rápido, tem diarreia. Não, vou suspender, é mais fácil suspender a dieta, né? Então, extremos de temperatura, hiperosmolaridade, contaminação da dieta, sonda no duodeno ou jejum, dieta sem fibras, tudo são causas de diarreia, né? Gastroparesia tem o anestésico, opioide, sepse, cirurgia, tudo isso, a própria doença, o diabetes pode dar gastroparesia, então pode ser causa de refluxo e de vômitos. Então, a nutrição enteral deve ser feita na doença crítica para manutenção do status nutricional, para prevenir o catabolismo, fornecer resistência à infecção e um efeito potencial da imunonutrição, das complicações pós-operatórias, né? Então, a gente vai falar só um pouquinho sobre nutrição parenteral, né? Principais coisas que eu queria colocar para vocês. Então, a nutrição parenteral é a administração intravenosa de nutrientes
necessária à sobrevivência na impossibilidade do uso do trato gastrointestinal. Da sobrevivência na impossibilidade do uso do trato digestório. Então, sempre assim, na impossibilidade do uso do trato digestório. E também, às vezes, da recuperação também que você quer fazer nutricional do paciente. Às vezes tem paciente que precisa ter uma recuperação mais rápida nutricional, que a enteral vai demorar, às vezes pode lançar mão da parenteral. Então, a administração intravenosa de nutrientes foi feita primeiro em cachorros, né? Então, a nutrição enteral, as primeiras pesquisas foi feita com um balanço nitrogenado positivo, então um ganho proteico importante, e começou-se a usar. Então, aqui, ó, desde 1960, então teve um boom aqui na década de 70, 80, e depois começou a cair. Então, aqui, ó, veja aqui tem um slide do GANEP, foi o local onde eu fiz a pós-graduação, então, lá na Beneficência Portuguesa. Então, eles tinham, ó, por exemplo, aqui, ó, de 90 a 93, aqui vinha a nutrição parenteral aqui, um nível bem alto, e na década de 90, 93, e aqui, ó, mais para frente, deu uma queda substancial, de 46% na década de 80, caiu para 11% só utilizado de nutrição parenteral na década de 90. Né? Então, a nutrição parenteral, ela é, quando bem indicada, ela é um importante para suporte nutricional, né? Mas quando sempre preferir a nutrição enteral. Então, as indicações da nutrição parenteral total: trato digestório não funcionante, incapacidade de utilizar o trato gastrointestinal, necessidade de repouso intestinal. Contraindicações: capacidade de consumir e absorver nutriente. Então, o paciente que tem isso não tem por que fazer nutrição parenteral total. Instabilidade hemodinâmica, objetivos terapêuticos não definidos, prolongamento da vida de doentes terminais. Então, isso daí são contraindicações da nutrição parenteral total. Indicações da NPT seria as síndromes de má absorção com grandes perdas de líquido, eletrólito, nutriente, sem controle por via oral ou enteral, né? Alteração da motilidade intestinais, aqueles ilhos por longo tempo, obstrução intestinal mecânica sem indicação imediata de cirurgia, desnutrição grave em perioperatório, prematuros com muito baixo peso, sem aceitar a nutrição enteral, síndrome de má absorção aqui, síndrome do intestino curto grave, né? O paciente às vezes precisa usar para o resto da vida a nutrição parenteral, paciente com intestino curto, nutrição domiciliar, malabsorção induzida por infecção, inflamação, desordem imunológica, desordem de radiação. A gente às vezes na UPCAM tem muitas vezes paciente que tem diarreias graves, que não consegue utilizar a nutrição enteral, então esse paciente acaba indo para a nutrição parenteral. Fístula digestiva de alto débito sem indicação para nutrição enteral, e aqui eu faço um parênteses: paciente que tem fístula digestiva de baixo débito não necessariamente precisa receber parenteral. Pode receber, principalmente se for fístula gastrointestinal baixa, ele pode receber nutrição enteral oligomérica de absorção alta, não precisa receber nutrição parenteral, né? Então, isso é importante. Então, você pode utilizar a nutrição parenteral periférica no paciente que for utilizar no máximo até 2 semanas ou 7 dias, ficar sem se alimentar, que você sabe que 7 dias, entre 7 e 14 dias, ele vai voltar a se alimentar. Até mais para complementar a dieta oral, você deve utilizar a nutrição enteral ou nutrição parenteral periférica, né? A veia central não é possível ou desejada, você pode usar no máximo até 2 semanas. As calorias totais são limitadas, porque você não pode usar substâncias muito hiperosmolar na veia, principalmente glicose em grande quantidade, porque você pode destruir a veia do paciente. Então, geralmente, osmolaridade baixa, abaixo de 900 miliosmol, né? Soro glicosado de 5 a 10%, 50 osmol, aminoácido de 3 a 5%. Na parenteral a gente usa de 10 a 20% de aminoácido, né? Então, pode usar lipídio também aqui, na parenteral periférica também, sem problema. A via de administração da nutrição parenteral total geralmente é uma veia central, né? Aí você pode usar com alta osmolaridade.
soro glicosado a 10, 25, 50%. Você deve iniciar com infusão mais lenta, geralmente 50 ml por hora nas 12 horas, e aumentar a 25 ml por hora. Né? A gente acaba fazendo isso, principalmente em paciente que tem trauma grave, que tem um distúrbio metabólico grave, paciente cético, paciente com pós-operatório que teve um trauma metabólico muito grande, para evitar complicações, principalmente hiperglicemia, síndrome do roubo celular. Então você tem que ter cuidado. A veia periférica, a via periférica você vai como tolerar, né? A veia central você inicia 50 ml por hora, por 12 horas aumenta, e redução tem que ser gradual, né? O paciente não pode sair da parenteral, simplesmente suspender a parenteral, não vou suspender. Tem que suspender gradualmente, ou quando o paciente for fazer algum exame que não puder ir com a parenteral, tem que colocar um soro assim, pelo menos a 5% ou a 10% de glicose. Não pode, porque senão ele vai fazer uma hipoglicemia grave e pode comprometer o estado do paciente. Você pode utilizar a emulsão lipídica, tanto em veia periférica quanto em veia central, né? Geralmente, hoje, a gente coloca tudo junto, né? Na bolsa tripla, proteína, lipídio e glicídios, e hidrato de carbono. Então, a composição da nutrição parenteral baseia nas necessidades hídricas, energéticas, vitaminas e oligoelementos e alguns aditivos que podem iniciar. A gente prefere esses aditivos fazer em separado, não fazer junto. E sempre de duplo lumen. Se vocês forem fazer parenteral, tem que colocar um catéter de duplo lumen. Um para parenteral e outro para medicação, né? Em que eles não possam se cruzar dentro do catéter. Então tem que ser de duplo lumen. Não pode usar a mesma via da parenteral, que existe muita interação droga-nutriente, e parenteral principalmente não pode ser utilizado a mesma via. Tem que utilizar vias diferentes. Então as necessidades hídricas, geralmente você vai fazer num adulto, né, eu vou falar de adulto, geralmente é 30 ml por quilo dia. Então, muitos pacientes não têm problema com líquido, você calcula a parenteral e ainda sobra, às vezes, bastante para você fazer hidratação, né? Às vezes o paciente que tem restrição hídrica, a gente vai ver, às vezes, o paciente na UTI, o paciente, além da parenteral, está usando um monte de soro glicosado, fazendo glicose lá em cima, e o pessoal nem se toca que está usando soro glicosado também, e está usando parenteral, aí faz logo insulina. Aí não tira o soro glicosado, às vezes, né? E não reduz a glicose da parenteral, continua usando a parenteral, com o nível de carboidrato lá em cima. Então, a nutrição parenteral geralmente deve ser usada para manutenção das necessidades, né? Sempre não você vai utilizar para dar volume no paciente, vai atender às necessidades nutricionais. Deve-se reposição das perdas, deve ser providenciada separadamente, individualmente e diariamente, né? Então, às vezes, principalmente se o paciente está muito catabólico, você tem que saber quando ele vai melhorar para poder você mudar a prescrição. Então, a parenteral pronta, geralmente, a nutrição, a nutrologia não gosta muito de parenteral pronta, né? Então, e geralmente a parenteral pronta, o que tem que ter cuidado, porque vem com uma baixa quantidade de proteína. Para o paciente não inflamado, dá certo. Mas para o paciente inflamado, essa baixa quantidade de proteína que tem no pacote lá, que vem pronto, nutrição parenteral, você tem que ver se realmente é aquilo que o paciente precisa. Geralmente vem abaixo de 0,8 gramas por quilo de proteína. Então, o paciente inflamado, pelo menos 1,2 ele deveria utilizar. Então, se vem menos, o ideal é você fazer uma dieta separada. Não esquecer de considerar medicações em bolos, perfusões, via de medicação de pressão e outros líquidos EV ao efetuar os cálculos, né? Então, tem que lembrar do soro glicosado, da glicose que vai junto com os outros medicamentos, diluindo, para o paciente não fazer hiperglicemia. Então, normalmente, a nutricionista usa muito a equação de Hess-Benedict, que é uma equação de gasto energético, que até hoje não tem uma que substitua, né? Então, bem antes, acho 1922, do início de 1900 a equação, até hoje nunca foi substituída, né? Porque ele utiliza
o gasto energético em repouso, e os fatores associados, aqui, se o paciente está queimado, se o paciente está acamado, se o paciente deambula, se o paciente tem febre. Então, utiliza vários fatores aqui, né? Então, a fonte energética que utiliza da parenteral geralmente é a glicose, a mais utilizada, um baixo custo, é metabolizada facilmente, né? Tem uma osmolaridade alta, por isso tem que ter cuidado, principalmente em veia periférica, não pode ser utilizado na parenteral em alta concentração, e 1 grama de glicose tem em torno de 4 quilocalorias. A fonte energética da gordura, geralmente, você tem triglicerídeo misto, triglicerídeo de cadeia média e triglicerídeo de cadeia longa junto, né? Então, 1 grama de gordura é 9 quilocalorias. Ela pode ser infundida, você pode fazer a parenteral com proteína e glicose e pode infundir a parenteral, a lipídio até em veia periférica, porque tem baixa osmolaridade. Então pode ser utilizada. Tem gente que faz 1 a 2 vezes por semana só lipídio, principalmente, por exemplo, paciente com pancreatite grave, que tem um nível de triglicerídeo ali no limite, que não pode utilizar lipídio diariamente. Então pode ser feito 1 a 2, 3 vezes por semana, né, de acordo com o controle do triglicerídeo. Então aqui existem várias emulsões lipídicas utilizadas. Existe com azeite de oliva, com óleo de oliva, né, que é rica em ômega 9. Quando você falou, por exemplo, o ômega 3, ele não é imunossupressor, ele é anti-inflamatório. O correto seria falar assim, ele é anti-inflamatório. O ômega 6, ele é pró-inflamatório, e o ômega 9 é neutro. Ele nem é pró-inflamatório, nem anti-inflamatório, tá? Então, esse aqui, existe uma nutrição parenteral pronta que utiliza esse smorphlipid, e você pode usar também onde a gente manda formular também, se quiser utilizar, tem para utilizar esse triglicerídeo rico em ômega 9, que seria um ácido graxo neutro, né? Então aqui a gente tem solução padrão de aminoácidos, só para mostrar para vocês. Solução especial de aminoácidos em nefropatas, em hepatopatas, alteração de aminoácido cadeia aromática, ramificada. As vitaminas utilizadas, normalmente a gente utiliza, o paciente que utiliza parenteral, ele vem junto, você prescreve vitamina junto, mas no paciente que você não prescreve, a gente costuma prescrever as vitaminas lipossolúveis, que é a DE. Existe isso num frasco só de Frutovitan ou do Cerne 10, também da Baxter, que 3 vezes por semana você pode prescrever. E como não vem B12 aqui junto, e lembrar que aqueles frascos que você coloca de complexo B junto com o soro não tem B12, né? Então, com paciente com deficiência de B12 você tem que repor, né? 1 vez por semana a gente costuma usar. A vitamina K também 1 vez por semana. Os íons também, você coloca um básico na parenteral de sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, e repõe de acordo com a necessidade diária do paciente. A gente prefere não colocar e repondo de acordo com a parenteral, repor de acordo com o que o paciente necessita diariamente. Então, paciente não estressado, você pode usar 0,8 a 1,5 gramas por quilo de proteínas por dia. Então, as calorias não proteicas de 30 a 35 e não estressados. Em pacientes estressados, e principalmente que você vai começar parenteral, para evitar hiperglicemia e roubo celular, você não deve utilizar uma caloria 30 a 35 quilocalorias como pacientes não estressados. Então, deve utilizar de 20 a 25 quilocalorias por dia. E aí você deve caprichar na proteína, né, em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia que você utiliza. Então, aqui tem as necessidades nutricionais conforme a condição, né? Então, você tem aqui de 20 a 22 na obesidade mórbida. Então, parenteral no paciente obeso mórbido, sempre a gente faz um cálculo menor. Como eu falei, tem trabalho mostrando até com 16 quilocalorias por quilo por dia. E em queimados, a quantidade é enorme. Às vezes o paciente tem necessidade 8.000 quilocalorias por dia que o paciente tem que utilizar, né? Então é bastante. Então,
Acho que aqui era só um exercício eu não vou passar para vocês. Exercício da prática da. Acho que já tá bom. Já foi muita coisa. Cada assunto desse poderia ser uma aula específica de cada coisa dessa. Então eu tentei juntar aqui para poder passar para vocês pelo menos o recado que tem que fazer nutrição, tem que pedir avaliação nutricional, né? As nutricionistas estão de prova aí. O pessoal esquece de pedir avaliação nutricional, né? Esquece de lembrar que o paciente está desnutrido, né? Não nutre, interna para fazer cirurgia, os pacientes complicam mais. Então, se a gente pode diminuir a complicação, inclusive tem trabalhos mostrando que com meta-análises, eu não coloquei aí, mostrando meta-análise, que realmente é importante você fazer a imunonutrição perioperatória, pré-operatória, se não puder fazer pós-operatória, pelo menos a pré-operatória fazer, que isso diminui o risco de complicações, de estadia dentro do hospital, de fístula, né? Então, de potencial complicação de dificuldade de cicatrização das feridas, tá? Então é isso.